Boa noite, Boa psicanalistas. noite. Tudo bem, pastora Maria Helena? Tudo bem? Depois de 2 semanas intensas? Sentimos a sua falta. E eu também, mas estou seguindo nossas aulas. Amém. Assistindo aí os filmes, assisti até o fragmentado. Que bom, excelente, Assisti. Ah, e vou maravilhoso. aproveitar e te perguntar uma coisa. Pergunta. O Persona, é aquela série coreana de quatro? É o mesmo Persona? De 4 episódios? Persona, não, coreana não, não é a mesma série coreana. Não é o Persona. Ah, tá. Que eu fiquei procurando, eu achei um Persona, mas de 4 episódios. Não, não é. A gente não estava ainda na vibe das coreanas. Não, você está falando do não, não é. De qualquer forma, não é. De qualquer forma, não Ah, é. Mas amém. Vai lá, vamos assistir. Vocês assistiram? Eu também tinha passado para vocês assistir O Paciente. assisti. O que você achou? O Paciente é uma série. O Paciente é uma É. série. E que eu Gostou? assisti. Ele é uma série? Será que eu assisti só o último episódio, quando ele mata o terapeuta? Então, ele tem são vários, são uns 6 episódios. 6 a 8 episódios, O Paciente. Ah, tá. Eu vou ter que voltar então para ver certinho. Então, a última é que ele mata, né? O terapeuta. É, que loucura. Doido, né? Meu Deus. Boa noite. Deixa eu ver quem está aqui comigo já. Deixa eu abrir minha tela aqui, rapidinho. Espera aí, meninos. Nossa, a gente está com uma sala cheia. Tem muitas pessoas aqui hoje. Que bom. Vamos ver quem está aqui conosco? A Nivalda, Débora, Maria Helena, Fabiana, Carla Costa, Anete, Márcia Cristina, Lucilene, Juliana. Que alegria, né? Já começarmos, já com esse tanto de pessoas, eu sei que mais estarão conosco hoje à tarde. Hoje à tarde, estarão conosco hoje à noite. Gente, aí é porque eu pensei numa coisa, olha tanto que a mente da gente, ela tem que ter cuidado. Porque eu pensei assim, qual que era a minha próxima frase que eu estava formulando aqui na minha cabeça? A próxima frase, a próxima pergunta que eu estava formulando na minha mente era o seguinte: quem assistiu a aula hoje à tarde? Aí eu estava terminando de falar, né? E aí minha mente, ela me deu uma enganada. Ai, muito engraçado. Então vamos lá. Quem esteve comigo hoje à tarde? Eu sei que a Débora e a Nivalda esteve, né? Quem mais esteve? A Márcia Cristina também esteve conosco hoje à tarde. Quem mais que tá aqui agora que esteve comigo hoje à tarde? Só as três meninas. Nossa, depois vocês vão lá, tá? Assistir a aula. O que vocês acharam? As que estiveram hoje à tarde comigo. O que vocês acharam da nossa aula hoje? Foi a aula 1 do módulo 6 sobre inteligência emocional. Eu peguei só uma parte dela, né? Não peguei tudo, mas a parte que eu peguei eu gostei bastante, cara. Foi, que bom. Quem conseguiu pegar desde o início? A Débora conseguiu, Débora? Márcia Cristina. A Márcia Cristina conseguiu. Então, amém. Então, quem não conseguiu assistir toda a aula, meninos, eu vou liberar para vocês, tá bom? Ai, que bênção, cara, porque eu não consegui. Eu vou liberar. Meninas, vocês me aguardem 2 minutinhos, por favor, que eu já estou voltando.
Pronto, voltei. Acho que não deu nem 2 minutos, né? Hum. Amém. Então vamos lá. Então, eu vou liberar para vocês, né, essa aula de hoje, que é uma aula bem bacana, do módulo 6, da aula 1 do módulo 6. Para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E aí eu gostaria que vocês me respondessem, né? Segundo as perguntas. Mas assim, vamos lá. Antes da gente começar, hoje é a nossa segunda aula do módulo 6. E quem teve, né, um pouco da curiosidade de pesquisar a respeito do tema que nós iremos abordar hoje? Quem teve tempo, quem teve curiosidade, quem conseguiu fazer esse levantamento? Alguém? Hoje nós vamos falar sobre, dando Pergunta de continuidade. novo, que eu não ouvi, por favor. Sim, eu gostaria de saber quem foi que conseguiu pesquisar a respeito do tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é transtornos depressivos, histeria e ansiedade, segundo a psicanálise. Alguém? Deixa eu fazer algumas perguntinhas aqui. Quem sabe, com base nas perguntas que eu fizer, vocês vão poder responder, né? Vamos lá. Vocês sabem qual é a diferença, né, entre tristeza e depressão? O que Freud quis dizer ao afirmar que o histérico ele sofre sobretudo de reminiscências? Como que a ansiedade aparece em sua vida atualmente? Ou como ela aparece na vida das pessoas atualmente? Alguém? Qual é, né, como a psicanálise enxerga a ansiedade? Isso é o que nós iremos hoje pontuar, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Oi, Carla. Oi? Ó, metida aqui. Boa noite, Imagina, boa meninas. noite, fica à vontade, sempre. Então, dando a minha opinião, a diferença entre tristeza e depressão, a tristeza é algo que me fizeram ficar triste naquele momento, uma palavra que eu escutei me entristeceu, ou eu ouvi uma notícia de alguém, algo assim que me deixou triste. A depressão é algo já mais profundo, algo que não começou naquele momento, veio há tempo, né? Eu sempre digo que a depressão é é algo que a ansiedade ela faz a pessoa decair, 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 a ansiedade, e vem uma pressão psicológica e é onde faz se tornar uma depressão. A ansiedade fez a pessoa decair no nível que aquela pressão psicológica foi tão forte que aí ela caiu numa depressão. É a forma que eu tenho para mim como explicação. Ótimo, muito boa a sua explicação. Muito boa. Mais alguém? Carla, a tristeza, e pensando assim em questão de tempo, a tristeza pode durar horas, meio período, um dia, alguns dias, ela é, ou seja, passageira, né? E quanto que a depressão chega a ser um transtorno e ela é persistente. Eu Sim, penso que a tristeza é uma emoção momentânea de
a curto prazo, vamos dizer assim. Enquanto que a depressão não, a pessoa vai lidar com aquilo por um longo período, né? Que envolve essa questão até de precisar, às Ah, vezes, tomar medicação, né? De tão intensa como a Juliana falou. Acho que essa é a É, diferença. eu, Porque o eu acredito depressivo tem tristeza, que tem. o depressivo Repete, lida eu com não te ouvi. tristeza. Peraí, repete o que você falou por último. Da depressão, O que que você falou por último agora? que eu finalizei dizendo que a tristeza também faz parte do depressivo. A tristeza faz parte Porque o depressivo, ele tem tristeza Sim, também. uma tristeza profunda, né? Exatamente. Só que é persistente, né? Muito bem, Mas eu posso estar triste hoje e não amanhã. exatamente. Por isso que eu disse que é uma emoção momentânea, que pode ser momentâneo e temporário. Carla, Exato. Oi, diga. eu vejo que a tristeza ela é momentânea, né? Como as amigas aí também disse, que é um período, por exemplo, houve um fato que entristeceu a pessoa, um luto, alguém que partiu, e, enfim, né? Essas coisas que chateia, né? E eu acredito que a depressão são os acúmulos dessas tristezas não elaboradas. Não elaborou uma tristeza, engoliu ela. Não elaborou outra, engoliu ela. Não elaborou outra, aí vai a pessoa entrando no estado de depressão profunda. Exatamente. Seria isso? Muito bem. Tudo que vocês colocaram está tudo certo. É exatamente isso, né? Hoje nós vamos falar bastante a respeito, né, da depressão e da ansiedade. Vocês sabem falar para mim a diferença das duas? Ai, Porque a gente vai atender muitos pacientes. Você pode atender um paciente que esteja deprimido e com ansiedade. E você pode atender um paciente que só esteja deprimido ou com depressão, né? E lógico que estar deprimido não é o mesmo que estar depressivo. Com Mas depressão ansiedade não é uma depressão, Carla? não é uma depressão. Porque alguns médicos falam que ansiedade é uma. Eu nunca achei, mas uma vez o médico falou para o meu esposo que meu esposo é super ansioso e disse que é uma depressão, um tipo de depressão. Foi o que falaram para ele na época. Não, não, a gente não considera uma depressão como uma ansiedade. Uma pessoa ela pode estar com depressão e ter crises de ansiedade, mas a pessoa ela pode ter sintomas de ansiedade, ela pode e não necessariamente estar deprimida, né? Pode ser duas coisas completamente diferentes. Ela pode ter um estresse pós-traumático, ela pode ter crises ansiosas, mas não necessariamente Então, eu poderia dizer que a ansiedade é a expectativa de algo que ainda vai vir? sempre, sempre. A ansiedade, por isso que não é a mesma coisa. Por quê? Porque quem tem ansiedade ou um transtorno ansioso, né, ou uma pessoa que está com crises ansiosa, uma pessoa, ela geralmente ela sofre. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito focada no futuro. Então, ela quer antecipar problemas. Então, ela vive sempre pensando no futuro, né? Ai, não vai dar certo, ai, eu não consigo, ai, vai dar tudo errado. Então, essa pessoa, ela tá sempre, sabe aquelas pessoas catastróficas, né? Lógico que tem os seus níveis diferentes, né? E o depressivo, ele vive do passado, de algo que não foi resolvido. Exatamente. Exatamente. O depressivo, a pessoa que está com depressão, ela está presa no passado. Ela Então, está assim, presa. questões não resolvidas, problemas não resolvidos, angústias. Então, assim, agora uma pessoa que está com depressão pode estar ansioso? Pode estar ansioso. Então, uma pessoa depressiva ou deprimida, ela pode sim começar a achar que nunca nada vai dar certo. Então, assim, mas são coisas bem distintas.
São coisas diferentes, mas uma pode afetar e uma pode influenciar a outra, ok? Eu Ô, poderia Carla, dizer, Carla, que a depressão é, claro que é viver do passado, uma frustração que não foi resolvido, um problema que não foi resolvido e que acaba acarretando pela vida toda, porque lá atrás não se resolveu, se remoeu com aquilo e se tornou algo psíquico, né? Também, também. E porque a depressão ela vai de pessoa para pessoa, né? A depressão, cada pessoa ela vive e sente suas dores, suas perdas, suas frustrações de uma forma singular. Cada pessoa é única, cada ser humano é individual e único e singular. Então, por exemplo, ele pode ter vivido uma perda, por exemplo, vamos imaginar um luto, o luto normal, um luto que é um luto que a gente entende ele como fases, né? Ele pode ter, sim, começo, meio e fim. Então, você vai se entristecer, você vai chorar, você pode inicialmente negar, né? Você pode ficar bravo, você pode, mas você vai perceber que é fase, que faz parte da vida e que você deixa a pessoa ir. O deixar ir é um luto. E a pessoa sente, ela ficou triste porque ela acabou de perder uma pessoa querida. Pode ser que esse luto demore 6 meses, demore um ano, mas esse luto, essa perda, pode se tornar uma depressão. A pessoa ela pode se tornar uma pessoa extremamente deprimida e depressiva e ela começar a realmente, ela vai se fechando, se fechando, se fechando. Por quê? Porque nada mais faz sentido, o mundo não tem mais cor, ela não tem mais motivação, ela não tem mais expectativas. Por quê? Porque ela ficou presa. Ou ela fica presa na pessoa, ou ela fica presa. A prisão em que ela está na depressão é não só na pessoa, é o que a pessoa significa para ela. O que aquilo, né, o que ela viveu, o que aquilo, né, tudo. Por exemplo, uma pessoa pode entrar em depressão por perder um emprego. Não é só o fato de perder o emprego, é o fato do que aquele emprego significava para aquela pessoa. Uma pessoa pode entrar em depressão em uma separação. Não é só o fato de se separar da pessoa, é o fato do que o casamento, o relacionamento, aquela pessoa representava na vida dela. Então, aquela pessoa deixa de representar o quê? Existe uma falta, né? Vai haver uma falta nessa pessoa que era preenchida por aquilo, seja uma pessoa, seja um trabalho, seja o que for. Tem pessoas que entram em depressão porque, vamos lá, fale, perdeu tudo que tinha. Ficou, né? Tinha muito dinheiro e de repente fez um negócio errado, investiu em algo, vamos lá, Avestruz Master. Quem aqui conhece Avestruz Master, né? Onde milhares de pessoas colocaram milhares de dinheiro. Quantas pessoas tiraram a própria vida? Por quê? Porque faliram do dia para a noite. Então, assim, é isso, ok? É o que aquilo representa para a pessoa. Vamos lá? Vamos. Mais alguém? Começamos bem, né? Carla, só queria Carla, complementar. Ah, pode Sim, falar. posso falar? Só perguntar Pode. para Carla. Ô, Carla, a gente pode então ter então um período deprimido. Por exemplo, às vezes aconteceu alguma coisa, ou você não conseguiu resolver alguma coisa, você pode passar por um período, por exemplo, um dia, dois, depressivo, um deprimido, ano. Você pode ficar um que- ano depressivo, e deprimido, depois pode. voltar ao estado normal de novo. Normal de novo, exatamente. Pode. Isso é Com legal. certeza, é o período, né, de você. Cada pessoa processa de uma forma, processa de um Sim, jeito. E faz parte. Quando aquela pessoa ela perdeu alguém, ela vai para uma terapia,
ela vai fazer análise para poder lidar com aquela perda. Mas ela tem que ter fim. Tem gente que está em luto tem 5, 10, 15, 20 anos. Ah, mas eu não consigo porque era minha mãe, porque era o meu pai, porque era meu filho. O apego, esse apego era o que aquela pessoa representava para ela. Vamos pensar numa coisa aqui bem, bem séria. Eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo, então? Sim, por favor. Olha, eu perdi meu pai tem muitos anos, tem uns 20 anos. Aí depois perdi dois irmãos meus, consequente um do outro. Aí depois de alguns anos a minha mãe faleceu. Eu cuidava da minha mãe, que ela era já bem idosa, e cuidava de um irmão que eu tinha, tinha síndrome de Down, e eu fiquei sendo a responsável por ele, quando a minha mãe faleceu. E aí eu cuidei dele, e aí depois ele teve vários problemas por causa do Covid, e depois ele ficou muito doente. Ele era todo especial, mas que era bem resolvido. Ele ia para a escola, voltava, ele conseguia fazer tudo sozinho. Mas depois que ele ficou com sequela do Covid, ele começou a dar convulsão e ele ficou uns 3 anos mal. E aí eu fiquei muito apegada nele, porque era eu e ele. Eu tomava conta dele dia e noite. Então, ele faleceu. Tem 3 anos que ele faleceu. E eu senti que depois do falecimento dele, eu fiquei muito deprimida. Eu lutei muito para poder vencer. Eu não podia nem ouvir falar o nome dele, nem ver nada que pertenceu a ele. Porque eu fiquei extremamente deprimida, porque eu era muito apegada a ele e ele era muito apegado a mim, é como se fosse um filho meu. Então, eu fiquei muito deprimida, muito, muito, que eu precisei depois até tomar um pouco de remédio, sabe? Que eu fui no médico para poder segurar a barra. E hoje, tem 3 anos que ele faleceu, já acabou essa síndrome, né? Deprimido meu. Acabou, que hoje Depressiva. já elaborei isso aí. Então, é isso que eu queria saber, se esse momento de extrema tristeza que eu fiquei pode ter sido um momento de depressão. Sim, Que não depressão. aconteceu nem com meu pai, nem com minha mãe, nem com meus irmãos. Mas aconteceu com ele porque ele representava algo. E o que ele representava para você? Você perdeu. Porque quando a gente, o luto, quando ele é muito, né, primeiro doloroso, e ele se arrasta por muito tempo, é como se aquela pessoa que vai, ou aquilo, seja um trabalho, um emprego, um cônjuge, que se vai, leva parte de si, de você. É porque Parte eu era sua vai responsável com por ele. ele. É Parte de porque eu era você, responsável por ele. parte de você vai junto. Totalmente responsável. Aí, por E exemplo, ele era totalmente dependente de mim. ó, a pergunta que eu vou fazer para você: quem seria a Débora depois dele? Porque a Débora se construiu, se constituiu ali, sendo essa cuidadora. Ela era que cuidava, ela que zelava. Então, ela se formou, se constituiu sendo essa pessoa que cuidava, Sim. tinha esse irmão. Quando esse irmão vai, parte dessa Débora vai junto. Ah, entendi. E é Quando a complicado. gente. Aí é complicado. Quando a gente não elabora, é porque parte está indo junto. Então, pensa você perder parte de você. O Uhum. vazio que se encontra aqui dentro é muito grande. E a Então, elaboração. é muito interessante eu poder estar falando disso agora, porque às vezes eu ficava me perguntando, nossa, minha mãe faleceu, e minha mãe era muito grudadinha comigo e tudo, mas eu não fiquei nem quanto o meu irmão. O que é isso? Aí eu ficava achando que, será que eu amava menos a minha mãe do que o meu irmão? Não, é porque o seu irmão, para você, ele tinha uma representatividade. Ele representava algo. E você Sim, representava algo na vida dele. na vida dele também. Existia essa representação. Então, ele preenchia algo em você e você preenchia algo nele. Existia esse Sim. preenchimento. Quando ele Uhum, vai, ele leva com ele partes, né? Partes da uhum, Débora. certo. E aí é o elaborar. Então, você Uhum. conseguiu. Parabéns. Glória a Deus que eu consegui vencer. Glória a Deus, Graças a né? Deus. Tô dando continuidade na minha vida.
Amém? Amém. Tem gente que fica presa. Amém. Obrigada, viu? Amém? Que bom. Existe uma diferença também entre depressão e melancolia para a psicanálise, porque a gente sabe que a depressão, ela é um sintoma em que ele pode ser diagnosticado, inclusive medicado, como a própria Débora trouxe para nós, não é? A Débora trouxe para a gente que ela foi medicada, precisou ser medicada e está tudo certo, porque existe depressão e depressão. Então, a depressão é um quadro clínico, né? E ele pode ser descrito pela psiquiatria, pela psicologia. Pode ser uma pessoa que esteja com falta de vitamina. Você sabia que a falta de vitamina ela pode gerar um quadro depressivo? Pode, não é só a perda, né? O hormônio também é uma questão também hormonal. Somente a falta da vitamina B12 ela pode gerar um quadro depressivo. Então, a pessoa ela pode achar que está com depressão e ela está apática, com falta de energia, perda de interesse, alterações do sono, dificuldade, né, de se concentrar, uma série de fatores. E vai haver, vai fazer os exames, falta de vitamina. Então, Carla, quando eu fui medicada, eu passei mal, né? No período, eu passei mal, minha irmã chamou até o SAMU para me levar. Eu estava num pico de estresse violento também, né? Junto com a angústia da perda do meu irmão. Aí tive que tomar remédio, fiz uma série de exames, a vitamina estava tudo no rodapé, o hormônio tinha desaparecido. E aí o médico virou para mim e falei: como é que você está vivendo desse jeito? Sem hormônio, sem vitamina B, sem vitamina D? E tudo isso. Aí eu precisei retomar a minha parte fisiológica para poder reconstruir. Mas foi isso Então, que aconteceu. que bom que você conseguiu, né? Amém. 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 Então, meninas, a depressão ela pode ser, né, diagnosticada, né, e pode ter um diagnóstico clínico, tanto pelo psiquiatra quanto para o psicólogo e nós também para nós psicanalistas, né? Nós podemos atender uma pessoa que vem diagnosticado com depressão, mas a gente pode também alcançar, né, e atender uma pessoa que esteja em um quadro melancólico, né, de melancolia. Porque no quadro, a Freud, ele trouxe para nós alguns livros, eu não estou com nenhum aqui agora, ele escreve sobre depressão e melancolia, né? E aí depois eu vou dar uma olhadinha. Ele tem um estudo que fala sobre exatamente isso, porque para Freud a melancolia ela é o quê? Ela é uma compreensão estrutural e ela é uma compreensão estrutural do sofrimento humano, tá bom? E ela acontece quando nós não conseguimos elaborar algo, né? Que o sujeito perdeu. Então, por exemplo, uma pessoa, um trabalho, um relacionamento, um sonho, um ideal, uma posição social, um ente querido, um trabalho, né? Então tem pessoas que elas entram num quadro, né, melancólico, né, de melancolia. Então a pessoa não consegue processar. E tem a depressão, que é um quadro clínico e que pode ser. Aí, lógico, aí você é medicada, você melhora e tudo. Mas hoje vamos tentar compreender melhor essas questões, ok? Deixa eu pegar meus tópicos aqui, onde que eu estou com os meus tópicos. Aula 2. Gente, o material já está anexado lá na Hotmart, tá? Da aula de hoje. É só vocês acessarem. Já está lá. E depois é só a aula que vai para lá. Ok. Oi, Eliane. Tá sofrendo, viu? Alô, tô ouvindo. Você quer fazer alguma pergunta, Eliane? Ai, eu fui mexer aqui no outro negócio, saiu meus tópicos da minha tela.
Aguarde um minutinho, eles estão entrando. Imagina, tá tranquilo. Engraçado que às vezes o áudio ele ativa sozinho. Vocês já repararam isso? Do nada ele começa e ele parece que ativa justamente na hora que não pode, não é para ativar, ele vai lá e ativa, né? Eu acho que ele percebe a Ai, que voz. bom. Na hora que ele percebe a pessoa falando, ele vai lá e ativa, Mordendo, tá doida? igual a Anete está falando agora. Não sei se ela ativou ou se ele ativou ela. Então, tá vendo? Ele ativa. Ai, ai, cheguei nos meus tópicos. Então vamos lá. Que a aula de hoje é tanta coisa, é tantas. A gente acha que são só 3 temazinhos, mas é muita coisa. Então vamos lá. A partir do ponto aqui. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os transtornos depressivos, histeria e ansiedade, né? É. Então, talvez você esteja vivendo isso, talvez você conheça alguém que esteja vivendo isso, talvez você vá atender alguém que esteja vivendo isso, ou em um estado depressivo, ou se a gente falar do transtorno depressivo, né? Crise do pânico, crise de ansiedade, TAG, né? Tem tudo isso. É, a gente, se nós formos, você vai conhecer alguém que esteja, né? O transtorno, ele é aquele que é diagnosticado, e para ser diagnosticado, cuidado, né? Não é algo que a gente possa brincar, é algo sério, né? Nós não podemos normalizar. Não, a depressão é falta de fé. Hoje muitas pessoas falam isso. Ah, depressão é falta de fé, ansiedade é falta de fé. Não, é um quadro clínico que precisa ser medicado, que precisa ser observado, né? Hoje, assim, conhecemos casos e casos de pessoas que estavam com depressão, que vieram a tirar a própria vida. Então, não é algo que a gente tem que normalizar, né? E dependendo do caso que você esteja atendendo e que você perceba que essa pessoa ela está em um quadro muito profundo de depressão, você precisa encaminhar essa pessoa para ser atendida por um psiquiatra, porque essa pessoa pode ser que precise ser medicada. Então, você não pode tomar para você a responsabilidade e isentar essa pessoa. Não, você tem que trabalhar em conjunto. Se você começar, né, se a pessoa ela tiver um quadro depressivo, em uma melancolia, ok, né? Você percebe, né, falta de foco, falta de ânimo, mas essa pessoa ela continua uma vida e uma rotina normal, ok. Ela está trabalhando, ela estuda, ela tem uma rotina ali, ela tem a família dela, tem os filhos. Mas se você percebe que essa pessoa ela está em um quadro profundo de depressão, você tem que correr. Você tem que comunicar, inclusive, se for o caso, até as autoridades, se ela tiver. Já aconteceu comigo, de uma pessoa me ligar e falar comigo no telefone de que ela estava querendo tirar a própria vida. Então, o que a gente faz naquele momento? Onde você está? Com quem que você está? Então, a gente não pode deixar essa pessoa só. Você tem que socorrer, porque é algo muito sério. Olha, o que a Márcia fala aqui para nós? Que ela tive um paciente que tirou a vida. Olha só, que coisa séria, né? Muito séria. Então, assim, e aí você. Não, ela estava sendo atendida pela Márcia. Mas ela estava sendo acompanhada por um psiquiatra, ela estava sendo medicada, porque a depressão, meninas, é para a psiquiatria uma doença, é um Tava, viu, transtorno. Carla? Ele estava tendo todos os acompanhamentos. Ele já tinha tentado 3 vezes, essa foi a quarta.
E isso que você falou, a pessoa não pode ficar sozinha. A família deu um vacilo, ele juntou os lençóis e fez o ato. Não pode. Uma Não pessoa pode. depressiva, deprimida dessa forma, não pode. E é um risco para ela mesma, né? É por isso que uma pessoa, dependendo do nível de depressão, se for uma depressão profunda, ela precisa ser, inclusive, internada. Porque senão ela pode né, fazer algo contra a própria vida dela, no desespero. Por que uma pessoa suicida? Você sabe me falar por quê? Por que uma pessoa tira a própria vida? E você pode olhar por fora e falar assim, gente, mas a vida dela era perfeita. Trabalhava, no emprego bom, tinha uma família boa, tudo estruturado, tudo né, né? Quem olha por fora, nossa, mas era maravilhosa, gente. Que vida maravilhosa. Mas por que uma pessoa que aparentemente tem uma vida maravilhosa, ela tira a própria vida? Carla, eu Carla, tenho um exemplo desse rapaz. Ele tinha um pensamento fixo, uma insatisfação pessoal que ninguém conseguia tirar da cabeça dele, sabe? Ele era contador, formado, era concursado, tinha uma vida perfeita, muito bem de vida. E ele, como é que diz? E ele já tinha sido internado várias vezes. E eu até acredito que ele manipulou estar bem para ir para casa para fazer isso, porque ele estava decidido a tirar a própria vida. Ele não queria mais, assim, né? Porque ele sofreu com uma situação, porque, assim, ele estudou muito para passar nesse concurso, né? E ele chegou a passar já com a idade certa avançada, então, praticamente ele não viveu, né? Então, quando ele começou a se relacionar com mulheres, todos os relacionamentos que ele tinha, ele era traído. Aí isso gerou uma insatisfação muito grande nele e ele resolveu tirar a vida dele por conta disso, que ele não soube lidar com isso. Não E soube assim, lidar com a perda, as perdas, né? as perdas. Aí nesse processo, ele se envolveu num acidente e nesse acidente a avó acabou perdendo a vida por conta, né, que ele estava dirigindo o carro e sofreu um acidente. Então isso foi a gota d'água para ele, sabe? Aí ele não se perdoava, se culpava, muito resistente, mas não teve jeito. Ó, o que a Márcia traz? Quer dizer que você viu que ela primeiro falou que o rapaz, só que agora ela conta para nós o histórico dele. O histórico mostra, não soube lidar com a perda. Qual perda? Várias. Perda da avó, perda dos relacionamentos. Então, nele havia uma angústia, uma dor. O que ele quis com ele tirar a própria vida? Cessar uma dor. Existia uma dor dentro dele que era insuportável. Que dor? Culpa, na né? verdade, Carla, o suicida, ele não quer se matar, ele quer só se livrar da dor, Exato. né? Se ele pudesse se livrar da dor sem precisar de se matar, né? Ele se livraria. Se ele pudesse só injetar um remédiozinho e aliviar toda a dor. Só que ele já mostra um quadro de um neurótico obsessivo, né? Porque é uma pessoa que estava com pensamentos, né? Ficava o tempo todo tendo o mesmo pensamento, e aí pensa muitos anos, tendo que, né, se provar ali, passar no concurso, igual a Márcia fala, demorou tantos anos para poder conseguir estabilidade financeira. Então, olha a cobrança que ele tinha com ele mesmo. Provavelmente já vinha, ele era uma pessoa que se cobrava muito, né? Porque uma pessoa que ficou só o tempo todo para estudar, não sei, né? Talvez eu possa estar errada, então a Márcia pode me corrigir também. Foi, ele ficou. E assim, ele já tinha sido o segundo. E o pior de tudo dessa família, viu? Ele se suicidou, um irmão dele tinha se suicidado, ele se suicidou e depois a mãe se suicidou também. Misericórdia. Foi uma tristeza. Foi a pior experiência da minha vida, foi essa. Sangue de Jesus. Foi. Aí também existe uma maldição bem hereditária aí, né? Tem que fazer uma busca se os outros parentes para trás, né? Também não Tinha, cometeu. tinha, 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 Carla, eu cuidei, na realidade, de uma prima dele, né? E ela hoje está bem, muito bem, graças a Deus, muito bem mesmo. E o dela também foi um negócio muito difícil para ela
tirar ela da depressão, sabe? Ela também tomava muita medicação, ficou internada, mas hoje ela está muito bem, obrigada. E foi ela quem me indicou esse rapaz, né, que é primo dela. Aí Por dessa quê? parte da família dela, né, que é irmã da mãe dela, a família toda é desse jeito, um negócio triste. Então vamos lá, vamos pensar. O que é a depressão? É um sintoma, né? O que é a ansiedade? É um sintoma, né? O que nós precisamos entender? Qual que é a história por trás do sintoma? Esse sintoma, ele está funcionando e ele está funcionando por quê? Qual é o sentido? Por que essa pessoa está deprimida, depressiva? Por que essa pessoa está ansiosa? Porque existe uma dor. Qual é a dor? Existe um conflito. Qual é o conflito? Existe uma tentativa do inconsciente de comunicar algo. Porque para nós psicanalistas, nós não vamos enxergar só o sintoma em si. Para nós psicanalistas, nós precisamos enxergar, né, a busca, né, por quê? Por trás. Precisamos compreender esse sujeito. Por quê? Porque a depressão, para esse sujeito, representa alguma coisa. Ela, simbolicamente, ela representa algo. Então, ele está depressivo, deprimido, ansioso. Por que ele precisa, ele está daquele jeito para se sustentar? E ele se sustenta por um período. Tanto é que ele se sustentou por um longo período, certo? Todas as pessoas, né? Por exemplo, dentro da fragmentação que a gente analisa na psicanálise, para que o sujeito ele não desmorone, que o desmoronar é tirar a própria vida, é eu não aceitar esse sofrimento. Mas ele viveu, até desmoronar, ele viveu por muito tempo sendo uma pessoa depressiva. Então, no funcionamento psíquico dele, isso precisou que acontecesse. Ele precisou se tornar essa pessoa, ele se tornou diante de tantos problemas, de tantos os conflitos. Vocês conseguem me entender? Até chegar o dia que ele não conseguiu mais. E ele foi lá e tirou a própria vida. Vocês estão me entendendo? O sintoma por si só, ele tem um significado. E eu preciso entender que significado é esse. Essa pessoa, ela está depressiva, deprimida. Existe depressão. Por quê? O sintoma possui significado. Ele não surge por acaso. Eu posso medicar esse paciente? Posso. Ele vai ser medicado. E o psiquiatra vai medicar ele. O remédio é tratamento físico. Trata fisicamente essa pessoa, normaliza todos os hormônios que precisam ser normalizados, mas vai tratar a causa da depressão? Você pode tomar um remédio para ansiedade, porque você está tendo crise. O remédio vai tratar a sua ansiedade? Vai tratar o sintoma da ansiedade, mas não a causa da sua ansiedade. E hoje para que servem os medicamentos? Para tratar o sintoma. Perfeito? Mas quem é que está interessado na causa? E aí eu faço uma pergunta para você que está aqui, né? Para que você possa refletir a respeito dela e também a respeito dos seus pacientes. Quem você seria sem as suas dores? Sem os seus traumas? Sem as suas feridas emocionais? Quem os seus pacientes seriam sem os traumas, sem as dores? Quem o paciente da Márcia, que tirou a própria vida, seria sem as perdas dos relacionamentos, sem as traições, sem a perda da avó dele? Quem ele seria? Muitas pessoas se identificam tanto com seu sofrimento que já não sabem mais quem são sem eles.
Algumas pessoas carregam dor há tantos anos, que ela virou a dor, o trauma, a ferida, virou parte da identidade dessa pessoa. Mas Deus não quer que nós fiquemos aprisionados nas nossas dores, nos nossos traumas, nas nossas feridas, na nossa rejeição, no nosso abandono, na nossa humilhação, como esse rapaz ficou. Ele ficou tão preso, tão preso, tão preso às dores dele, que ele não suportou. Foi tão insuportável que ele foi contra a própria vida, né? Carla, eu falei com ele sobre a questão do perdão, né, para liberar o perdão, porque isso traz, né, um alívio para a pessoa, faz ela entender melhor a situação dela. Mas ele disse a mim que não perdoava ninguém. Ele preferia morrer, tirar a vida, do que perdoar. Pessoa rígida, Rígida. pessoa que não é maleável, pessoa que tem pouca empatia. A pessoa que é muito magoada, muito ferida, muito ressentida, ela é uma pessoa muito rígida. E a rigidez escraviza, aprisiona. Misericórdia. Porque assim, a depressão é muito mais do que uma tristeza. Né? Tristeza é uma emoção. Eu falei muito sobre isso hoje à tarde, né? Tristeza é um estado, eu posso estar triste agora e daqui meia hora estar feliz. Por quê? Porque algo me aconteceu que me levou a estar triste. Então, a tristeza, ela é passageira, momentânea. Depressão é um estado psíquico e ele é muito mais profundo. Então, porque na tristeza a pessoa sofre, na depressão a pessoa ela perde. Perde o quê? A capacidade de desejar a capacidade de sonhar. A vida se torna cinza. Você já reparou nos filmes que vocês assistem que tem tema de depressão? Sempre o mundo tá cinza, em volta tá tudo cinza, perde cor, perde a cor, perde o brilho. E quando o desejo desaparece, a vida perde propósito. Eu preciso de propósito. Não existe uma pessoa que não tem propósito, é uma pessoa que a vida não tem cor. A vida não tem sentido, não tem motivação. A pessoa não levanta da cama. A depressão é sobre isso. É uma tristeza tão profunda, tão profunda, tão profunda, que leva a pessoa a não sonhar, a não desejar, a não querer mais viver. E quando você perde o desejo pela vida, Ô, Carla, ui, eu tô lembrando, você falando assim, o que que veio, o que que eu lembrei agora? Quando nós vimos as pulsões da vida e da morte. Então, nesse caso, é como se fosse essa pulsão da morte ativada, vamos dizer assim. E essa exatamente, pulsão ela só vai crescendo até chegar no ato. exatamente. A depressão, qual é a pulsão de uma pessoa que está com depressão? Pulsão de morte. E ela precisa se tratar, ela precisa se cuidar, ela precisa, não tem como. Então ela precisa ir para o psiquiatra, dependendo do nível da depressão dela, dependendo do nível da ansiedade dela, e tem que fazer terapia. Inclusive, os psiquiatras indicam para todos os pacientes que façam terapia. Porque a pessoa é conjunto, o trabalho tem que ser conjunto. Por quê? Porque eu tenho que elaborar tudo aquilo que está me levando a estar nesse quadro depressivo. Eu preciso entender o que está me levando a isso, né? Porque a depressão, a pessoa ela pode apresentar, né? Falta de energia, como a gente já falou aqui, um desânimo, um sentimento de vazio, culpa excessiva. Olha o que a Márcia trouxe aqui. Ele se sentia culpado pela morte da avó, correto? Entre aspas, ele era culpado? Sim. Por quê? Porque ele estava no volante, dirigindo um carro, sofre um acidente e a avó falece. Mas eu preciso aprender a elaborar, eu preciso me perdoar, eu preciso liberar perdão. Eu preciso, sabe, eu não posso ficar preso nisso, porque senão, aí realmente a pulsão de morte vai cada vez mais pulsando, vai pulsando, vai pulsando, vai pulsando, até que a pessoa comete o ápice dela, né?
Culpa excessiva, baixa autoestima, altera o sono, falta de esperança. Esperança. Eu gosto dessa palavra esperança, porque ela também vem da palavra esperançar, né? Que é o esperançar, esperar, aguardar, né? Aguardar o quê? Aguardar o que tem por vir, aguardar, ter esperança, esperança no futuro, esperar que algo bom me aconteça, esperar em Deus, esperar no Senhor, né? E uma pessoa que não tem esperança é uma pessoa que já não espera mais nada da vida, não espera mais nada. A morte, na verdade, né? E aí a pessoa começa a se isolar. Oi, É a Ju. Eu, diga. quando eu tive depressão, era assim que eu me sentia. Tanto que eu tentava tirar a minha vida, né? Me cortando com faca, me cortando com gilete. Quando eu via que eu não conseguia com a faca, eu fui pro remédio. Aí eu me topava de remédio. Até que eu comecei daí ter os reset, né? Que se fala, que é o apagão na mente. Eu desmaiava, onde eu estava, eu desmaiava. E o médico, o psiquiatra falou para mim que aquilo ali acontecia na minha mente como uma certa proteção, digamos assim. Só que cada vez que eu desmaiava, o meu neurônio queimava um pouco. Daí ele falou para mim que ou eu botaria os lixos para fora, que eu havia dentro de mim, ou então uma hora eu ia me dar o reset e eu ia ficar vegetando em cima da cama. Então era isso que eu agia. Tomava 4 Revoltil por dia, para bem de. O psiquiatra me mandou na época, né? Tomava 4 Revoltil. Então eu fiquei assim 2 meses praticamente por aí tomando. Depois que o remédio começou a fazer efeito. Só que daí eu tinha empresa, botava tampão de algodão no ouvido, fechava a casa, deitava dentro do quarto com a cabeça tampada e ainda eu ouvia os barulhos das máquinas de costura para ver o tanto que aquilo estava me, né, me deixando neurótica de tudo que eu estava vivendo dentro da empresa, dentro de casa, com o marido e tudo, né? E é onde era o que eu queria fazer. A minha, eu via que a minha vida, eu tinha que acabar com aquilo ali, que eu era o atrapalho, eu atrapalhava os filhos, eu atrapalhava o marido na época, eu era uma vergonha, a gente traz culpa, realmente, a gente traz culpa pra gente. Nós começamos a ver que nós somos a culpada de tudo, nós somos o problema, nós somos o estrago da família, nós que causamos tudo. E isso é terrível. E quem tá ali, aí eu tive a infeliz de uma pessoa chegar para mim e falar, né, Juliana, onde é que tu errou, que tu pecou, que Deus está te castigando com uma depressão? Aí ainda em vez de nos ajudar, aí que piora mais ainda, né? Onde é que tu caiu? Onde é que tu pecou? O que que tu fez, né? Aí o que a Ju traz para a gente agora, por exemplo, isso que ela traz para nós de sintomas físicos, né, nos impactar dentro da psicanálise, a gente olha com o olhar da histeria, né? Freud, lá no início, ele tratou muitas histéricas, né? Vocês lembram que a gente falou bastante sobre isso? Porque as histéricas eram assim, né, meninas? São os sintomas físicos que não encontram, qual que é a palavra certa? Diagnóstico, certo? Então, muitas vezes, tem muitas pessoas vivendo sintomas físicos, paralisia, cegueira, como a Ju mesmo diz, apagões. Vai fazer os exames? Não, mas não tem nada. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, o Freud ele observou isso, né? Então, muitas pessoas apresentavam esses sintomas físicos de causas orgânicas não identificadas. Por quê? Porque é o emocional. Então, ela está vivendo um ambiente cercado por muitas pressões, e aí estava gerando nela muitas angústias. E aí é onde acontece paralisia, tremores, perda da voz, dores, convulsões, gente, desmaios. E sempre os exames mostram que está tudo
Normal. Não, você não tem nada. Não, vou passar só uma vitamininha aqui para você. E aí Carla, tá lá, diga. eu tive síndrome do pânico há uns anos atrás. E era surreal. Eu tinha certeza que eu estava infartando. Eu tinha todos os sintomas de um infarto. Eu acordava meu marido gritando: vamos para o hospital. Eu estou tendo um infarto. Eu estou Crise sentindo meu braço ansiosa. adormecer. Crise ansiosas também. Isso, todos os sintomas. Eu deixei uma vez, que ainda se usava cheque, sem dinheiro nenhum, vários cheques no hospital, para fazer 1 milhão de exames, porque eu tinha certeza que eu estava tendo um infarto. Mas isso desencadeou porque no meu caso, foi o falecimento da minha mãe, que ela morreu assim, todos os exames, mas ela deu um AVC. E aquilo ali passou alguns meses, aí eu desencadeei esse pânico. Aquilo te afetou de forma que você trouxe para você como se aquilo também fosse acontecer na sua vida. Isso, Aquilo que aconteceu com justamente. a sua mãe ia acontecer com você, ok? Né? Porque vocês lembram que eu fiz uma pergunta lá atrás, né? Porque Freud ele estudou bastante sobre o luto e a melancolia, né? E o histérico ele sofre, sobretudo, né? Essa pessoa que tem sintomas, mas não tem, nos exames não mostra nada. Você vai lá, faz os exames, nada. De reminiscências, né? O que é isso? É o corpo falando aquilo que a mente ela não consegue expressar. Então o corpo ele começa a falar. Por quê? Porque e quando o apagão é o seu cérebro falando assim, você precisa parar. Você precisa parar. Tem algo em você que não tá legal, tem algo em você que não tá bem. E o corpo, gente, ele vai mandando sinais, ele vai mandando sinais, só que nós não paramos para ouvir. Primeiro a gente não ouve as nossas angústias, nossas dores. Aí o corpo fala assim, então tá, então deixa eu fazer agora, deixa eu ser mais drástico, deixa eu ser mais dramático aqui. Deixa eu mandar uma dor de cabeça, deixa eu mandar uma gastrite nervosa, deixa eu mandar uma paralisia, deixa eu mandar. Vai mandando, vai mandando. E você tá aqui, não, e continua trabalhando, continua no automático. Continua sobrevivendo, não vivendo, né? É o que você falou uma vez, a gente quer ser forte demais. O tempo E a todo. gente não quer demonstrar o que a gente está sentindo, então a gente vai engolindo, né? E só que uma hora o corpo vai gritar. Exato. Você sabe o que é todo esse sintoma físico que a gente tem, que a gente não consegue dar nome a ele? É o nosso corpo comunicando os nossos conflitos inconscientes. É uma linguagem. Ele está falando através do sintoma físico. Tem um Só que livro a que gente chama O Corpo Fala, né, Carla? Mas esse livro ele mostra um pouco diferente do que nós estamos abordando aqui. Ele fala mais tem esse livro é excelente. Todas vocês têm que ler esse livro maravilhoso, viu? Mas ele fala mais sobre a nossa postura, de como nós estamos, que nós nos comunicamos muito pela forma como nós, por exemplo, cruzar os braços. Nesses dias eu estava até vendo quando você dorme, quando a gente dorme muito assim, quem é que dorme com a mão assim, ó? Aí eu fui pesquisar, eu falei, gente, eu achei interessante esse negócio, porque eu durmo muito assim, com a mão assim, ó. É uma forma de você se proteger, assim, ó. Quando você dorme, quando você acorda, que você tá todo enrolado assim, ó, é uma forma de proteção. Então, o corpo, antes de você abrir a boca, o seu corpo ele já tá emitindo um monte de informação. Um monte de informação. Então, assim, o corpo fala e fala muito. Você tá ouvindo o seu corpo? E aí a gente só está continuando, vivendo, vivendo, vivendo. Então, essa compreensão ela nasceu, né, dentro da psicanálise a partir dos estudos que Freud fez da histeria. Porque lembra que lá atrás todas as mulheres, e eram só doenças femininas para mulheres. A histeria era considerado doença feminina, porque eles ligavam a histeria ao útero da mulher. É como se o útero ele andasse pelo corpo da mulher, entendeu? E aí, por isso que eram sintomas femininos, mas depois foi descobrir que homens também se tornavam histéricos, né? E aí, como a Débora falou muito bem, o corpo ele fala. Então, quando uma emoção não encontra palavra, ela procura um outro caminho. E aí, qual é o caminho que ela vai encontrar? O corpo. É por isso que dentro da clínica psicanalítica nós precisamos perguntar, né?
O que que é que esse sintoma ele está tentando dizer? Essa depressão, ela está tentando dizer o quê? Não é só uma tristeza profunda. O que que essa crise do pânico está tentando dizer? Qual conflito ela está sendo que está sendo representado aqui através desse sintoma, através dessa depressão, através dessa ansiedade? Qual é o sofrimento que está escondido por trás disso? Ela está sofrendo. E ela está sofrendo por quê? Agora, adianta você ter todas essas respostas? É o primeiro passo, mas não adianta se a pessoa não. O que que ela vai fazer com essas informações? A Márcia trouxe para nós aqui que ela conseguiu levar para esse rapaz muitos pontos. Ele, não, eu não quero perdoar. Não, eu não perdoo. Eu não, eu não, eu não. Então, assim, depende da pessoa. Se a pessoa não quiser mudar, se a pessoa não quiser ser curada, ela não será curada. Parte da pessoa. Então, você, psicanalista, não se culpe, viu? Se você for atender alguém e essa pessoa não melhorar. Não leve para você, você não é a salvadora. Só existe um salvador. E esse é Jesus. Não seja Jesus, salvadora. até para curar, ele perguntava: Tu quer ser curado? Exatamente. Tu queres ser curado? Porque tem gente que quer continuar chorando, quer continuar presa, quer continuar sendo a vítima. Ser vítima tem ganho. Tem gente que é muito confortável ficar no lugar de vítima. É muito gostoso. Que ganho que a pessoa tem em ser a vítima? Carlos, paralítico do tanque de Betesda. Quando Jesus chegou, ele falou: Você quer ser curado? Ele: Não, mas aquele vai na frente. Quando o outro chega, ele tinha 1 milhão de motivos. Aí Desculpa, Jesus disse: Não. A pergunta era simples: quer ou não quer? Então, é como você falou: tem gente que é vítima. Tem gente que é o paralítico do tanque, ele não quer sair do tanque, ele quer continuar no tanque. Então, assim, o que eu entendo da psicanálise, a pessoa que vai procurar, ela também tem que estar aberta a querer receber, né? Porque, sim. às vezes, igual a Márcia falou, ela fez tudo, ela trouxe todas as opções, vamos dizer, para que ele pudesse buscar uma melhoria, mas ele não quis. Então, E aí, assim, a gente vai entristecer. Isso para nós vai ser algo que vai nos impactar, porque nós somos seres humanos. Você vai sentir? Vai. Mas não traga para você o peso da condenação. E isso em todos os sentidos, viu? Isso também serve para você que é mãe. As escolhas que o seu filho fizer são deles. Isso não, também a escolha que qualquer pessoa que tiver à sua volta fizer é deles, né? Então vamos lá, vamos para o exemplo clínico. Uma mulher desenvolve crises frequentes de falta de ar. Todos os exames são normais. Durante o processo analítico surge uma história de abandono na infância, de rejeição, de humilhação, de injustiça. Qual que é a sensação de não conseguir respirar? Ela simboliza alguma coisa. Qual é? O que está simbolizado? A Nete trouxe aqui para nós, ó, que ela tinha falta de ar. O que essa falta de ar simbolizava? E tinha um sentido. Qual era o sentido dessa? Por que essa falta de ar? O que estava acontecendo com ela ali que ela estava vivendo aquilo? Medo profundo. Medo profundo de quê? De perder quem ama, dela mesma, acontecer algo com ela mesma. Passa mil coisas na mente dela. Passava mil coisas na mente dela. Então, e só aconteceu isso após, infelizmente, foi o falecimento da sua mãe? O falecimento da mãe foi dela. o Isso falecimento da minha mãe. desencadeou E isso. até porque eu não sofri o luto. Eu não sofri. Então, como eu tive que resolver tudo, reconhecer corpo, arrumar funerária, eu não tive tempo de viver o luto. Então, depois de muitos meses, aquilo veio à tona. Vamos Eu voltar acho aqui. Linguagem da psicanálise. Reprimiu o choro. que Engoliu reprimi o o choro. choro.
porque eu precisava, na minha mente, ser forte naquele momento para os meus irmãos. Eu precisava segurar a emoção de todo mundo naquele momento. Só que Eu aí eu vou também esqueci de mim, eu esqueci que eu precisava também viver o luto. eu vou te fazer uma E pergunta aí, hum, bem difícil e para aí, você. E quem e disse que aí, você precisava ser forte, né? Quem te disse quem isso? disse? Justamente. E depois de 7 dias eu voltei minha rotina, voltei a trabalhar, voltei a cuidar. Claro que uma hora eu ia explodir, com certeza. E muitas E é vezes é nós mesmos, loucura, é nós que colocamos na nossa mente que nós precisamos ser fortes. E eu tenho que ser forte ju- para todo mundo. justamente. É complicado. E assim, eu brincava com meu marido e falava assim, meu Deus, parece que eu dormi boa, acordei louca, porque foi uma coisa assim, da noite para o dia. É a Eu panela me de lembro, pressão. Liga a é panela uma de coisa pressão e surreal. coloca ela lá ligada, põe água, liga a panela de pressão e deixa. Vai Justamente. devagarzinho, 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 devagarzinho. Se você não desligar, vai acontecer o quê? E aí eu tive que ser medicada, né? Claro que eu fiz as duas coisas, né? Procurei um médico, cuidei da vida espiritual, arrumei algumas coisas que precisavam ser arrumadas. Então, tudo contribuiu, foi um conjunto. Mas hoje, Carla, assim, eu sei que algumas coisas eu não posso, eu evito. Os Porque, gatilhos, né? Existem os gatilhos. Se justo, você, você reconhece os gatilhos, isso, isso é o quê? Equilíbrio, isso é inteligência emocional para lidar com os seus conflitos. isso. Então, assim, hoje eu sei que alguma coisa ali, então eu evito, né? Eu sou muito vigilante hoje nisso. Graças a Deus, eu tomei remédio por 6 meses só, né? Graças a Deus, porque Foi, eu na falava, verdade, só até, foi para normalizar os seus, né? não, e meu pastor falava que eu estava ficando 2 meses, que eu olhava para o meu remédio e falava, olha, eu vou tomar você hoje, mas eu não vou ficar dependente de ti. Ele falava, Amém. Amém. É todas as assim que tem vezes que que eu tomava o fazer. remédio, eu determinava isso na minha vida, sabe? E graças a Deus, assim, eu não tomo nada, assim, mas eu sei dos gatilhos que eu preciso estar Vigiar. vigilando, Mas vigiar. a vida é orar e vigiar. Orar e É, vigiar. Não é só é sobre orar. vigiar mais do que orar, né? Exato. Não é só sobre, agora pronto, nunca mais vai me acontecer. Não, uai. Não, é, O mal está ao seu redor e de redor o tempo todo. Ou é. você foge dele, ou ele te pega. Né? Vai para um lugar, começa a envolver com pessoas que tá totalmente desviadas. Se você logo nós somos, você sabia que tem uma pesquisa que nós somos a maioria, né? Por exemplo, você se comporta segundo a maioria das pessoas com quem você convive. Você se comporta como a maioria das pessoas que você convive. Se você só convive com pessoas boas, que querem, por exemplo, se você só se envolver com pessoas que querem prestar concurso, logo você também está querendo prestar concurso. Se você se envolver com pessoas que quer fazer um curso, logo você está fazendo curso. Você se comporta como a maioria das pessoas com quem você. Isso é influência. A influência é muito gritante. Meninas, eu preciso de mais 10 minutos de vocês para a gente agora fechar a parte da ansiedade. Nós vivemos em uma era ansiosa. Misericórdia. Nunca houve tanta informação, nunca houve tanta comparação, nunca houve tanta cobrança. Mas paradoxalmente, né? Paradoxalmente, nunca houve tanta insegurança. Como as pessoas estão inseguras, né? Como as pessoas se comparam, como as pessoas, né, o medo, né, estão gritando. Isso tudo gera o quê? Ansiedade. Ansiedade, a pessoa se cobrando demais. Ela vê do outro, meu Deus, eu não estou fazendo, meu Deus, eu não estou conseguindo, meu Deus, o outro faz isso, o outro viajou, o outro. E aí, eu falei muito hoje à tarde, né, sobre a vitrine. Tem pessoas que elas estão vivendo uma vitrine. E o que ela posta, ela só vai postar coisa bonita. Ela só vai postar as melhores fotos dela. E muitas até editadas. E muitas até meio que maquiadas. Mas muitas vezes não é a realidade. Porque o que é ansiedade? É a antecipação do perigo.
Então, o sujeito, ele sofre, mesmo que nada aconteça. Ele já antecipa o pior. Ele vive tentando controlar o futuro. Ele virou vidente. Gente, vidente não é de Deus. Ser vidente não é de Deus. Você entendeu? Põe isso na sua cabeça. Ser vidente não é de Deus. Então, por que você fica tentando prever o futuro? Por que você está vivendo tentando achar a bola de cristal do que vai te acontecer? Ah, eu não vou fazer porque imagina só se o outro, fulano. E aí você fica presa, parada. Gente, o futuro só a Deus pertence. Mas você tem que fazer o que precisa ser feito. Né? E aí Freud ele fala muito sobre a angústia, né? Freud ele compreendeu a angústia como um sinal de perigo do ego. O ego sofre e ele se angustia, né? Então porque o ego, vamos recapitular aqui: id, ego, superego. Quem é o ego na história? O ego é o eu, o eu que está sendo construído a partir do id e a partir do superego, o ego. Então, os meus conflitos, eles vêm a partir desse ego, o ego, com base no que eu estou vivendo, os meus relacionamentos e o meu ambiente. O ego muito frágil, ele vai pender, né? Ou ele vai demais para o id, ou ele vai demais para o superego. Quando ele vai demais para o superego, misericórdia, é a angústia triplicada. Por quê? Porque o superego, ele é a cobrança total. Cobrança, entendeu? Muitas vezes gera muita culpa, gera muita condenação. E nós precisamos fortalecer o ego. Porque se você não fortalece o ego, você dá o quê? Vazão aos seus pensamentos, né, de culpa, de condenação. E o id é muito impulso, né? A pessoa fica com muitos impulsos e nem é 8, que seria id, e nem é 80, que seria o superego. É centro, né? Equilíbrio. Na nossa vida, a gente tem que ter equilíbrio. Então, quais são os sintomas mais comuns de uma pessoa ansiosa? Coração acelerado, tensão, medo, insônias, pensamentos repetitivos, sempre com um pensamento de catástrofe, né? Uma pessoa catastrófica, né? Você já parou? Você já sentou com uma pessoa que para ela nada vai dar certo? Tá tudo ruim. O governo presta, o trabalho, ninguém consegue trabalhar, os negócios tá tudo ruim, o não sei o quê, meu Deus, nada funciona, tá tudo ruim. De quem que é o problema? O governo pode não estar tão bom assim, o patrão pode ser não tão bom assim, o salário pode não ser tão bom assim, mas de quem é a culpa de tudo, da vida, da sua vida? De quem que é a culpa? A vida que você tem hoje, o que você alcançou até hoje, de quem que é a culpa? É do seu esposo? É dos seus filhos? É do governo? É do seu patrão? De quem que é a culpa por você não ter realizado o que você gostaria de ter realizado? De quem é a culpa? Só sua. Sinto te informar. Ninguém tem culpa disso. Ninguém tem culpa. São escolhas, né, ô Carla? Ah, mas é porque você não conhece meu marido. Ah, porque você não conhece. Porque eu não tive as mesmas oportunidades que você. Ah, mas é porque aí a pessoa queria, aí virou paralítico. Ela fica dando desculpas em vez de ir lá e fazer. Todo mundo mora no mesmo país, está debaixo do mesmo governo e tem né? Talvez não tenha as mesmas oportunidades. Concordo, né? Eu concordo. Mas você pode fazer, gente. Quem conhece aquele senhor? Eu não sei o nome porque minha cabeça não é tão boa assim. É um rapaz muito famoso que ele foi palestrar em Harvard. Ele vendia água no sinal. Ficou rico.
ficou rico. Vocês podem pesquisar na internet aí que vocês vão saber quem é. O rapaz ficou rico de vender água no sinal. E ele já palestrou em Harvard, empreendedor. Então, você faz as suas oportunidades. Mas aí a pessoa fica preocupada, fica ansiosa. Então, vamos lá. Imagina uma mulher que acorda pensando: e se eu perder o emprego? E se o meu marido me trair? E se eu adoecer? E ela vai ficar só pensando nisso. Só que nada acontece. Mas só que ela sofre. E aí, toda vez que ela pensa nisso, o que, que é que o corpo manda para ela, os sinais? Gente, cortisol, um monte de. Os hormônios do estresse. E aí, essa pessoa ela vai se adoecendo de dentro para fora, de dentro para fora. E a mente, ela não sabe distinguir o que é o que não é. Vocês pesquisaram aí o nome do rapaz? É Rufo alguma coisa. Achei que vocês iam pesquisar para mim, eu ouvi alguém digitando. Eu sei que o nome dele é Rufo, É mas eu esqueci. Rufino. 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 Isso, Rufino, exatamente Isso. ele. Ele é do Rio de Janeiro, da Carioca. Carioca, tá vendo? Ele foi lá e fez. Ele foi lá e conseguiu. Ele gerou a própria oportunidade dele. Vendendo o quê? Água no sinal. Correto? Então, assim, cada pessoa alcança aquilo que ela deseja. Então, a mente, a mente não sabe distinguir o que é real e que não é real. Se você fica criando catástrofe, né? Cenários catastróficos na sua mente, o seu corpo ele está reagindo àquilo. Deixa eu te falar, acredita, seja positiva, não fique presa, né? Sabe, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pelo amor de Deus. Misericórdia, não é? A palavra de Deus não fala isso? Eu venci o mundo. Por que você se preocupa tanto? Por que você tem perdido noites de sono? Por que você, né, vive nesse lugar de preocupação? Né? Isso é uma ilusão. Grande parte da ansiedade ela nasce da tentativa de controlar aquilo que não pode ser controlado. Saia do controle, saia da frente. Quanto mais a pessoa tenta controlar tudo, mais ansiosa ela fica. Mais ansiedade ela sente. Porque a vida ela não pode ser totalmente controlada. Você não consegue controlar tudo. Você não consegue controlar o tempo. Você não consegue controlar as pessoas. Rick Chester. Você não consegue controlar as pessoas. Né? E as pessoas pensam que podem. E eu faço uma pergunta para você. O que você está tentando controlar que deveria apenas aprender a confiar? Ana Freud, ela aprofundou o estudo sobre mecanismos de defesa do ego. E ela demonstrou nesse estudo que, como o ego, né, ele utiliza estratégias inconscientes para lidar com ansiedades e conflitos internos. Então, muitas vezes, encontramos o quê, né? Dentro dessas nossas crises de ansiedade, a negação, que são que os mecanismos de defesa. Então, a negação, a projeção, a repressão, a racionalização. Nós falamos já sobre isso em aulas anteriores, né? Esses mecanismos, eles protegem temporariamente, mas quando usamos esses mecanismos excessivamente, ele pode gerar, na verdade, um sofrimento. Então, vamos lá. Mais uma reflexão, né? Que o sintoma em si não é o problema. Quem acha que o sintoma é um problema? Quem que acha que o sintoma é um problema? Você acha que a depressão é um problema? Você acha que a sua ansiedade é um problema? Quem acha que o sintoma é o problema? Nós, como psicanalistas, não podemos achar os sintomas um problema. Porque o sintoma é o fio, sem o sintoma, eu não vou identificar a angústia. É o fio para me identificar a causa, a raiz. Sintoma não é o inimigo, o sintoma é a tentativa de sobrevivência do sujeito. Né? Então, o sintoma ele surge por quê? Ele surge para quê? Né?
Então, o sintoma ele surge porque o psiquismo ele está tentando encontrar um equilíbrio. Existe uma angústia aqui, ó, uma tormenta. Então, esse psiquismo ele precisa encontrar um equilíbrio. Então, por isso, o objetivo não é simplesmente eliminar o sintoma. Aí vai lá o psiquiatra, passa o remédio, resolve, né, de forma ali, porque eu não posso deixar essa paciente em crise. Essa paciente precisa ser medicada, correto? Mas eu preciso entender e aprender a interpretar, aprender a ler os sintomas, compreender qual é a função dele. Nós, como psicanalistas, precisamos olhar para os sintomas e além dos sintomas. Vocês estão conseguindo captar aqui? Então, ansiedade não é o problema, depressão não é o problema. Opa, é um sintoma, é um sinal. Deixa eu entender agora por que essa pessoa está depressiva. O que foi que aconteceu na vida dela que está fazendo? Existe uma. Ela precisa se sustentar. A sustentação dela é que o psiquismo dela encontrou para que ela se sustente e não se fragmente, foi essa depressão. Deixa eu tentar entender e compreender por quê. A ansiedade está levando essa pessoa, a sustentação desse sujeito vem por causa da ansiedade. Deixa eu tentar entender. Então, a psicanalista, ela não pode só, né, entregar as respostas. Ah, por que você está assim? Por que você não está assim? Você viu qual foi a pergunta que eu fiz para a NET? Quem disse que você tinha que ser forte? E ela tem que entender por que ela, naquele momento, tinha que ser forte. Por que ela tinha que ser forte para os irmãos? Por que ela tinha que ser forte para todo mundo? Por que ela não podia também demonstrar fragilidade? Por que ela não podia chorar? Por que ela não podia desmoronar? Qual foi o preço que ela pagou por ser forte? É, Anete? Qual preço você pagou por você demonstrar tanta força? Pois é. O preço que eu paguei foi ter um pânico, né? E assim, não só eu sofri, mas a família inteira sofre. Meu esposo, meu filho, que era muito pequeno. Então, assim, na verdade, quando a gente adoece, quando a gente segura, reprime, não é só a gente que sofre, mas a nossa família ao redor sofre. Gente, a aula, com os exemplos que tanto a Márcia quanto a Nete trouxe, fecha assim, vocês conseguem entender o porquê do porquê do porquê. Vocês conseguiram compreender o que é real de, né? Eu ia falar o que é real de verdade. Isso é muito redundante, mas o que é mesmo é sobre isso. É sobre isso. Quanto mais a gente reprime, quanto mais a gente tenta. Então, nós precisamos o quê? Acolher, escutar, sustentar. Sustentar essa paciente para que ela possa verbalizar, chorar. Talvez ali naquele lugar, na análise, é que ela vai conseguir desmoronar, é que ela vai conseguir chorar, é que ela vai conseguir realmente colocar para fora tudo que ela está sentindo. A Anete conseguiu, né, Anete? Você conseguiu, mas nós, como psicanalistas, esse vai ser o nosso papel. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu só fazer o final e eu abro para perguntas rapidinho, né? E eu Então, consegui, depressão. Carla, porque na época o que era meu pastor me arrumou uma psicóloga, no qual eu chorei horrores com ela. Tá vendo? Foi lá na terapia que Foi ela na terapia. encontrou, que ela trouxe à tona tudo que ela estava guardando. E eu tinha raiva da terapeuta, porque eu queria que ela me dissesse alguma coisa. Ela não me falava. Você Ela, queria a não, eu quero ouvir. resposta, né? Eu Você queria a queria, ó, resposta. Só que a resposta estava dentro de mim. Eu sabia a resposta. Então, ela fez eu descobrir essa resposta, né? E quando eu vi, aí pronto, aí foi a solução do caso. amém. Hoje você está aqui para ajudar outras pessoas, né? Que possam Amém. estar vivendo ou estarão vivendo o mesmo, né? Então, depressão. Depressão fala do quê? De perda. Que perda? Perda do eu, perda de algo, perda de alguém,
perda de sentido. O que aquela pessoa representava? O que aquilo representava para mim? Entendeu? Dentro da psicanálise. A histeria, ela fala do quê? Do medo diante do conflito. A histeria, ela fala do conflito. E esse conflito, ele vai ser o quê? Ele vai encontrar formas. O seu sintoma, ele vai ser a linguagem que o seu corpo vai encontrar, ok? Isso está dentro da histeria. E a ansiedade fala do medo diante de um futuro. Uma pessoa ansiosa pode estar deprimida? Sim, e vice-versa. Mas cada um é um, tá? Então, por trás de cada sintoma existe uma história, por trás de cada história existe uma dor. Por trás de cada dor existe um ser humano que deseja ser compreendido, escutado. Esse é o nosso chamado. Escutar além das palavras. Escutar além do próprio sintoma da pessoa. Ouvir aquilo que o inconsciente está tentando revelar através desse sintoma. Amém? E aí, alguém tem perguntas? Terminamos. Ou se alguém quer fazer algum comentário. O que vocês acharam da aula de hoje? Eu quero fazer só um comentário em relação à ansiedade, Carla. Para mim, a ansiedade, ela faz a gente tomar decisões precipitadas, que pode trazer ruínas futuras, porque a gente imagina, porque o ser humano em si, nós, a gente tem o costume de potencializar muito o que é ruim, né? E aí a gente acaba tomando decisões muito precipitadas. Vamos lá para a Bíblia, por exemplo, Noemi, a família de Noemi. Elimeleque vê aquela situação de escassez, o que ele faz? Retira todo mundo, a família toda da cidade e leva. Só que Boaz ficou. Boaz não estava igual o que você citou aí. Boaz não estava na mesma cidade. Boaz não vivia o mesmo problema. Só que a Bíblia diz que Boaz era um homem próspero e rico, vivendo no mesmo lugar. Então, a ansiedade é a gente de potencializar sempre o ruim, a gente causa transtorno muito grande, prejuízo para a nossa vida, né? Maravilhoso, Eu até queria porque saber só isso aí. maravilhoso, até porque dentro da palavra de Deus ele fala o seguinte, né? Não fiqueis ansioso por causa alguma. A ansiedade, ela é uma emoção, né? E a gente traduz ela como a secundária, porque as primárias é medo, raiva, nojo, alegria, tristeza. As secundárias são ciúmes, inveja e ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela é uma emoção, ela precisa ser vivenciada e tá tudo certo. Onde está o problema? O desequilíbrio, o excesso. Você estar ansiosa quando você vai fazer uma coisa nova, um projeto novo, é bom. Você tem uma ansiedadezinha, né, de algo que você está começando, mas você fica presa naquele lugar, você deixa a ansiedade te controlar, você está deixando a ansiedade te dominar, ou a depressão, ou o que quer que seja, aí está havendo desequilíbrio. Se há desequilíbrio, há perdas. O que a gente tem que encontrar? O equilíbrio. E Deus tem o equilíbrio para nós. Existe uma cura. Tudo que é desequilibrado prejudica. Então, onde está o equilíbrio? Tristeza é importante na nossa vida. Você precisa chorar. Você precisa sentir. Quem disse que nós não podemos sentir? Na palavra de Deus não fala que há tempo para todas as coisas? Há tempo para se alegrar e há tempo para chorar? Então, na palavra de Deus ele fala, ele fala para nós, tem tempo para você chorar, há tempo para você chorar, ok? Mas o que é o Eclesiastes, né? Ótimo, Nivalda. Só que as pessoas, elas acabam se prendendo naquele lugar. Agora, nós como psicanalistas vamos tentar entender por que essa pessoa está presa nesse lugar. Por que ela não quer sair dele? Aí a gente vai fazer algumas perguntas. Existe ganho? Existe sustentação?
Ela está se sustentando, existe um ego sendo sustentado, por isso que ela precisa de estar nesse lugar. São muitas perguntas para serem feitas dentro de um atendimento para ajudar essa pessoa a encontrar essas respostas. Amém? Mais alguém? Carla, boa noite. Queria fazer só uma perguntinha rápida. Falei pouco hoje. Ai, falei pouco hoje. Quando eu não falo, o povo até estranha, porque eu falo tanto. A Leotina também tá quieta. Hoje ela está quietinha. É um sintoma nosso ou não? Não. É o frio, gente, é porque choveu muito ontem. É, Ju, a sua chuva aí do sul veio tudo aqui para o Centro-Oeste. Tá É, os a ciclones, chuva foi, mas ficou frio, tá 5, 4 graus aqui. tá tudo. Chegou aqui o ciclone que veio do sul, veio tudo parar aqui no Centro-Oeste. Misericórdia, tá muito frio hoje aqui, misericórdia. Então, Carla, só uma perguntinha. A pessoa que está sendo tratada como depressiva, está indo lá para o especialista, está tomando medicamentos, só que essa pessoa, ela não fica sempre lá naquele isolamento, na caverna, sem se arrumar, sem fazer nada, não. A pessoa, ela tem os picos, mas depois vai trabalhar, vai para a igreja, faz um monte de coisa. E isso, então, é meio confuso, né? Porque tá Mas ela depressivo, pode estar vivendo uma melancolia, uma tristeza profunda, e não necessariamente ela está não com nesse... depressão. Né? Então Sim, você vai tentar entender essa melancolia, essa tristeza. É o quê? Ela tá tendo algo na vida dela que não está fazendo sentido em alguns momentos. Ela é uma pessoa, de repente, falta ali, existe na vida dela autossabotagem, talvez feridas emocionais não curadas. Então, muitas coisas para ser trabalhadas. Né? O quadro de depressão é um quadro clínico que é considerado uma doença, certo? Nós, como psicanalistas, nós tratamos aqui mais a melancolia, correto? Porque e aí nós ajudamos a paciente também a melhorar quando ele está com quadro de depressão, né? Mas tem pessoas que estão extremamente tristes. Triste com o quê? Com seu casamento? Por quê? Porque você tem um projeto e seu marido não deixa você fazer, porque você tem um sonho, mas você não consegue viver a forma de você realizar esse sonho. Você quer ter filhos e não pode ter. Tem tantas, existe tantas coisas que pode levar uma pessoa a uma tristeza. E aí, sim, ela vai ter momentos. Talvez ela trabalhe porque precisa trabalhar. Se ela se dependesse, ela não iria trabalhar. Muitos fatores. Aí cada caso é um caso, a gente tem que analisar, é, a gente tem que sim, conversar com a pessoa, a gente tem que tentar entender ela. Por sim. que que ela oscila tanto? Porque tem hora que ela tá bem, tem hora que ela tá mal. Ô, Carla, mas quando a pessoa está numa situação dessa, entendeu? Que a gente já identifica que ela está precisando de um apoio de um psiquiatra, no caso, né? Porque quando a pessoa está muito resistente nessa melancolia, que a gente está vendo, muita tristeza, ela sempre chorando, tá entendendo? E a gente orienta. E quando ela não parte para fazer isso, o que é que a gente pode fazer? Nossa, ela não pode parar a terapia. Porque assim, gente, o remédio ele só vai tratar o sintoma dela, não vai achar cura, não vai achar causa. Eu preciso ajudar essa paciente a achar qual a causa da depressão. Por que que você está? Você perdeu alguém? Quem foi que você perdeu? Igual eu tratei uma paciente em que ela estava num quadro depressivo profundo, de depressão profunda, porque ela perdeu o filho. E eu já contei esse caso para vocês aqui em outros momentos. Lá na quinta, sexta a sessão com ela, que eu fui descobrir que foi por suicídio, entendeu? Porque o filho dela tirou a própria vida. Então, assim, o quadro de depressão dela era muito profundo, em que ela não tinha vontade nem de levantar da cama, nem de trabalhar, e se culpava o tempo todo. Então, quer dizer, eu precisei trabalhar com ela muitas e muitas sessões. Então, ela tinha outra filha, então era uma pessoa, e aí ela tem que voltar a ter, ter a vida tem que voltar a fazer sentido, mas é muito, não é fácil, porque a vida dela parte, gente, uma idealização. Deixa eu falar para vocês, havia uma idealização nesse filho.
Esse filho passou em medicina, na federal. O menino, pensa no menino de ouro. Pensa no menino que tocava na banda da igreja. Pensa no menino que casou e estava com a sua família. Tinha 1 ano de casado, já tinha seu apartamento. Quando esse filho morre, essa idealização desse filho, filho médico, filho bom, filho exemplo, ela perdeu tudo isso também junto com esse filho. O que esse filho representava para essa mãe quando esse filho morre? Então, assim, são conflitos, são muitas coisas para serem elaboradas. Então, era uma mulher que, às vezes, ela só levantava da cama porque que eu ia atender ela. E aí, Márcia, é trabalhar e não desistir da paciente. Estamos juntos, estamos aqui. Eu estou na terceira sessão com ela, mas ela está assim. É porque assim, né, Carla? Você sabe que o ambiente é modulador, né? Então, ela está dentro do ambiente, o amado dela tudo é com o marido, entendeu? Então, ela está se cuidando, mas ela está dentro do ambiente. Então, não tem nada que ajude ela nesse sentido de favorecer a esse tratamento, né? É como eu digo, ela, o seu esforço vai ter que ser um pouco maior do que os outros, porque você está dentro de um ambiente onde não favorece a sua cura. Mas você vai trabalhar com ela para que o ambiente não a contamine e não a. Porque, sim, o ambiente, ele desde a Porque a Constituição. gente não vai negar o ambiente, né, Carla? Esse Sim. trabalho, eu estou realmente fazendo esse trabalho com ela, dela não permitir que o que vem de fora, do externo, afete o estado interno dela, né? Mas é uma construção, né? Isso é. Desde a constituição psíquica, nós nos moldamos, nós nos constituímos sujeito a partir do ambiente que nós convivemos. O que você vai trabalhar com ela? Por que ela ainda está deixando que o ambiente a motive, né? Ou a não motive, ou a influencie. Influencia, né? Influencia. A palavra, influencia. Por que ela ainda está deixando que o ambiente e as pessoas a influenciem? Então, ela precisa ter força, coragem, não é fácil, para que ela não deixe. É igual você estar num ambiente tóxico e num ambiente onde você é maltratada, humilhada pelo seu parceiro. Como que ele faz questão de pisar e humilhar ela. Como que eu posso não deixar me contaminar por um ambiente onde eu vivo com um narcisista, um ambiente nocivo, tóxico? É trabalhar a minha autoestima, a minha autoimagem, a minha autoconfiança, desenvolver isso em mim para que eu não me deixe mais ser influenciada pelo ambiente. Porque isso aí é força de vontade, que tem que trabalhar muito mesmo, eu concordo. E não é fácil, mas é possível. Ela se amar mais, aí você tem que desenvolver nela amor próprio, autoestima, autoconfiança, autoimagem positiva, autoaceitação. Ela tem que trabalhar todos esses tópicos nela para que o ambiente não influencie. Por quê? Porque ela está deixando que o ambiente a influencie. Agora, esse filho morreu? Você falou que o filho morreu? Não, estou dizendo, o marido dela não ajuda, né? Maltrata muito ela. Entendi. Não, então, é misericórdia. Deixa eu falar. Aí usa uma palavra que eu gosto de usar. Saia desse lugar. Não se permita. Não, saia desse lugar. Você não pode mais deixar que ele te afete. Não, você tem que começar a se cuidar, você tem que gostar de se amar, você tem que começar a se valorizar. Não espere que o outro te valorize, não espere que o outro te ame, você tem que se amar. Então, é um trabalho que você tem que fazer. Agora, trabalhar lá na origem. Por que ela ainda deixa que o outro afete ela? É validação que ela está buscando? Medo de ser rejeitada? Medo de ser abandonada por isso que ela aceita, por isso que ela não põe limite, por isso que ela não define algumas linhas? Uma das causas é a dependência financeira. Então, existe uma dependência. Tem dependência. Então, por exemplo, como é que eu vou superar isso? Aí ela se sujeita a ficar nesse casamento porque ela depende dele financeiramente. Pronto, então ela se sujeita. Então, existe já um porquê. Um porquê. Então, enquanto ela não cortar esse laço,
de dependência financeira, ela tem que buscar essa independência de alguma forma. Ou trabalhando com alguém, ou sendo mais independente, para que ela tenha força suficiente para começar a definir algumas vezes. Não estamos falando de separação. Não estamos falando aqui que ela precisa se separar desse marido. Não é sobre isso. É sobre ela buscar também autonomia. Porque senão ela vai sempre estar presa, aceitando menos do que merece, e sempre vai ser o quê? Humilhada por ele. E aí Ela que tá naquela fase que só chora, cara. Chora, chora, chora. Parece que a gente fala e não entra nada, mas eu tô lá, né? Tô me esforçando. Uma hora ela vai. parte. Uma Às hora ela vezes vai. você vai precisar às vezes você vai precisar de 20 sessões. Tem gente que precisa de 1 ano de terapia para Carla, começar a enxergar uma luz no fim do túnel. Diga. só para complementar a aula, eu demorei 2 anos, hein? Eu demorei 2 anos para sair desse meio familiar. Não foi fácil, não. Foram 2 anos. É forte isso, hein? E eu já era pastora, já tinha ali os fundamentos, tinha a minha família principal, né? Marido, filhos, mais a família lá, da parte da minha mãe, meus irmãos. Foram 2 anos, gente. Não foi fácil. E não é fácil para a pessoa, hein? Então, esse apoio que a Márcia está falando aí que não tem, ele é muito importante. As pessoas que estão na casa com você, né? Marido, filhos, as pessoas que convivem. Eles vão ser, assim, participantes imprescindíveis nessa libertação. E ela vai ser liberta e ela vai encontrar a luz. Ela vai enxergar que se ela não se ama, ninguém pode amar ela, a não ser Amém. Deus, né? Deus. É Deus ou ela mesma que vai se amar. E ela precisa ter amor próprio. E amor próprio fala de mandamento. Amar o próximo como a ti mesma. Então ela está amando mais o próximo do que ela. Então ela precisa trabalhar isso nela. Né? Isso é muito profundo. Mas é possível. Meninas, eu estou tentando clicar aqui para a gente tirar uma foto. Vocês aguardam um minutinho só para me tirar a foto nossa. Senão nós vamos ter que sair daqui sem tirar a foto. Demorei muito para lembrar da foto. Meninas, eu acho que não vai ter foto hoje, porque senão nós vamos enrolar muito. Eu vou abrir lá a câmera para nós daqui a pouco. Vocês comentem lá, deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto aqui assim do meu celular, meu computador quis desconectar. Eu vou tirar daqui de nós. Sorriam, que eu vou tirar da gente. Quem quiser abrir a câmera, abre. Quem não puder e quem não quiser, tô tirando. Quando eu contar 3, algumas estão abrindo. Quando eu contar 3, vamos lá. 1, 2, 3. Vou tirar mais. É porque no celular tem várias. Tem várias. Pronto. Vou abrir lá nosso grupo. Comentem lá como é que foi a nossa aula de hoje, tá bom? E aí, semana que vem é a nossa última aula do módulo 3, tá? Então, semana que vem a gente vem para poder fechar esse módulo. Deixa eu pedir para a pastora Maria Helena orar por nós hoje. Amém. Amém? Amém. Vamos orar. Aleluia. Pai, muitíssimo obrigada por tudo que o Senhor está construindo, Senhor, no nosso coração, na nossa alma. Que o Senhor esteja ativando, Senhor, cada aprendizado desse, porque chegará um tempo que nós vamos ministrar tudo isso, Pai, na vida das pessoas tão necessitadas. E eu creio que o Senhor vai trazer muitas vidas para serem salvas e libertas, curadas, renovadas e restauradas, para viver um novo tempo, para viver uma nova história a partir das nossas vidas. Usa nossas vidas, Pai, como instrumentos
nas tuas mãos e que sejamos pessoas preparadas e confiáveis para este trabalho tão lindo e tão maravilhoso, que é trabalhar com vidas, com almas, e onde o Senhor tem propósitos, onde o Senhor tem um plano, onde o Senhor tem um projeto na vida delas, e elas, Pai, não serão ceifadas pelo inimigo, porque nós chegaremos primeiro na vida delas. É assim que eu creio, essa é a minha fé. Obrigada pela vida da Carla, Senhor, que tem se colocado, tem se disponibilizado o tempo dela. Olha, hoje nós estamos aqui quase 2 horas de aula, Senhor. Meu Deus, que coisa linda! As meninas, demais alunas que estão aqui conosco, que o Senhor esteja abençoando, treinando, equipando cada uma de nós, porque nós precisamos, Pai. Muito obrigada. Dá-nos um bom sono reparador, porque amanhã, Senhor, o Senhor poderá nos surpreender e nós queremos estar aqui prontas para atender o teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Que lindo, meninos. Ó, um beijo a todas vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Ó, não deixe de fazer um comentário de como foi a nossa aula de hoje lá, para animar as meninas de assistirem a aula depois. Fica com Deus. Tchau. Amém. Até semana Tchau, que vem. meninas. Beijo. Tchau.